pessoal, voltamos e estamos com a segunda edição do Guardiões Cast, o nosso podcast da Diretoria de Aeroportos. E hoje eu trouxe um convidado também muito especial, ele que é brasiliense, um gentleman, está na Latam há 22 anos, pai do Enzo e do Gael, tem uma esposa maravilhosa, está aqui para conversar com a gente. Hoje está como gerente de aeroportos, cuidando do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Quem está aqui comigo hoje é Fernando Carvalho. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra, um prazer. Vai ser muito bom conversar com você. E eu já queria começar, como a gente sempre faz, é de praxe. Eu quero que você conte a sua trajetória. Quais foram os cargos que você iniciou até chegar hoje como gerente de aeroportos no Brasil? Bom, Babi, que lindo estar aqui com você, que honra, né? Que responsabilidade estar aqui no Guardiões Cast, estou muito feliz. Bom, contando um pouquinho dessa trajetória, né? Eu comecei com 18 anos na Latam, comecei com 18 aninhos, comecei no cargo de auxiliar de pista, naquela época era um cargo mais ou menos parecido com um auxiliar de balanceira aqui em Brasília, inclusive, né? E aí passei pelo cargo de agente de aeroporto, despachante, fui ao cargo de líder, supervisor de aeroporto, teve uma época que me colocaram na loja, revisor de loja também. E aí tive uma oportunidade de participar de um processo de migração para gerente do aeroporto Santos Dumont. Nosso querido Rio de Janeiro. Eu lembro! Arrasou, combina com a RJ. Então, fiquei 2 anos no Rio de Janeiro. Depois também fiquei mais 4 anos como gerente de Fortaleza. Passei 5 anos como gerente no Uruguai, em Montevidéu. Tive uma oportunidade de sair do Brasil pela Latam. Retornei em 2022 para o cargo de coordenador sênior de aeroportos. E aí já numa nova estrutura que o Brasil tinha ali pós-pandemia. E bom, em março desse ano assumi esse desafio de gerente de aeroportos, aí da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Voltando para casa, né? Depois de 12 anos voltei para Brasília. E estou muito feliz. Legal. E qual foi a sua formação inicial? Tá. Quando eu entrei na Latam, nesse período eu entrei também na faculdade, na universidade, né? Naquela época eu fazia comunicação social, jornalismo. Jornalismo. Queria estar ali no meio do jornalismo. E aí eu me formei em comunicação social. Depois de muitos anos, já como gerente, eu tive uma oportunidade de fazer uma pós em gestão de empresas. Pela Latam, a Latam me incentivou isso e me ajudou nesse processo, pela FGV, e essas são as minhas 2 principais formações. Você falou de jornalismo e eu sei que você também foi estagiário, né? Eu fiz. Como é que foi isso, de você sair para o jornalismo e ir para a aviação, um cargo operacional dentro da aviação? Foi muito louco, porque assim, a minha formação dentro do jornalismo, ela foi acompanhando o meu crescimento na aviação. Chegou um momento onde eu tinha que decidir. Quando eu fiz um estágio na Rede Vida de televisão, eu fazia reportagem ali no Congresso Nacional. E nesse período, era o período que eu estava como supervisor de aeroporto. Ah, você fazia os dois? Fazia os dois. Fazia faculdade à noite. E aí, quando eu inclinei, falei, não, tá... Foi bem no momento onde apareceu, inclusive, a oportunidade de ir para o Rio de Janeiro. Eu falei, bom, é o caminho da aviação, não é mais o jornalismo. E aí, foi. E qual foi o seu maior desafio durante essa trajetória, assim, da Latam? O que você pegou, assim, de grande aprendizado? Porque você passou por vários cargos, né? Sim. E aí, realmente, você começou lá atrás como estagiário, aí foi para a área da aviação, começou no aeroporto, supervisor, né? E foi para fora, depois a gente vai falar um pouquinho disso. Tá. Mas o que você traz de um aprendizado geral, assim? Ou um desafio que você encontra durante sua trajetória? Babi, eu até penso e falo muito isso quando eu encontro as minhas equipes hoje. E uma coisa que eu tive a oportunidade foi, assim, aprenda com os melhores. Né? Eu tive muito essa oportunidade de aprender com os melhores, sabe? De você olhar assim, poxa, isso aqui não fazer, isso é a forma que não deve ser feita e aqui é como você deve seguir. E relacionamento, Babi, porque durante essa trajetória a gente vai dando tantos ciclos na vida, pessoas que eram seus pares, virou seu chefe, em algum momento você virou chefe de alguém que era seu par. E o relacionamento, ele é muito importante, né? Como que você se relaciona com as pessoas? Como que você ajuda as pessoas? Como que você, no momento que você é chefe, você ainda assim é serviçal a alguém, né?
E eu acho que essa relação de você conhecer a pessoa e manter essa relação e manter esse vínculo foi algo que talvez foi um dos maiores aprendizados que eu tive. Você comentou que foi para o Uruguai, né? Sim. Hablas espanhol? Um pouquinho. Ah, sim, um pouquinho, pero que não, sim. E nessa experiência do Uruguai, como que você fez para se adaptar? Porque é uma nova cultura. Eu falo isso, Carvalho, porque é muito importante para quem está assistindo a gente. A Latam tem muita oportunidade, de Job Post tá aí, várias vagas internacionais, né? Fala um pouquinho dessa experiência, como foi para você, a gente se adaptar para uma nova cultura também. Acho que é importante o pessoal saber. Babi, eu te diria que foi o meu maior desafio dentro da Latam, né? Dentro da minha carreira, profissionalmente e pessoalmente falando, né? Era uma outra cultura. É um país vizinho, parece ser tudo tão próximo, mas a realidade é bem diferente. Aprendi muito, a cultura uruguaia ela me ensinou muito, então eu trouxe vários aprendizados, desde a forma do ritmo de vida que eles levam, até alguns valores que eu acredito que são importantes para a gente melhorar a sociedade. Eles têm alguns valores super importantes de educação, de cultura, sabe? De como a gente ensina alguns valores simples para as nossas crianças. E assim, eu de fato abro aqui, estendo essa oportunidade para quem quer, para que possa se inscrever. Nem sempre é aquele mundo encantado, né, que a gente espera, então tem a sua dificuldade. Temos aí, às vezes, até questões financeiras que você tem que colocar muito na balança, mas a oportunidade ela é incrível. Então, você viver uma outra experiência, uma outra cultura, um outro idioma, mas ele te traz, assim, uma bagagem e uma experiência que ela é impagável. Nossa, que bom. Vou escutar isso de você. Outra coisa que eu queria saber, porque são muitas histórias que você já deve ter vivido ao longo desses 22 anos aqui dentro. Tem alguma história que você queira compartilhar com a gente que te marcou, que você passou, ou algo, sei lá, algo que aconteceu engraçado que você queira compartilhar também com a gente? Ai, Babi, acho que eu tenho, sei lá, duas histórias. Uma talvez mais séria, uma outra mais engraçada que eu posso compartilhar aqui. No Caos Aéreo, eu participei pelo Caos Aéreo. O Caos Aéreo também foi, assim, talvez operacionalmente falando, foi o meu maior desafio, né, de trabalho. Foi algo... Só quem passou vai entender. Teve um momento no Caos Aéreo que a gente já estava numa situação de contingência, voo cancelado por vários dias, passageiros que já estavam migrando de voo em voo. E teve uma situação que, para resolver aquela situação, eu tinha 2 voos, eu lembro até o destino, saindo aqui de Brasília, inclusive, para São Luís. E aquele piquete de passageiro falava, olha, esse voo só vai sair se esse outro sair. Eu tinha que fazer os 2 voos saírem de forma meio que simultânea, mas eu não tinha tripulação para os 2 aviões. Tinha tripulação para um avião e não tinha tripulação para outro. Quando eu desci na aeronave, eu era líder nessa época, eu conversei com o comandante Carvalho, se você me der pelo menos um tripulante, eu consigo embarcar o voo. Pelo menos você embarca os 2 voos, um vai embora e esse outro espera a tripulação chegar. Tudo bem, comandante, vou achar um comissário para você. Não faça isso em casa, tá? Gente, você tá contando uma situação muito ativa. Era um caos aéreo, né? Então, era um caos aéreo. E eu acabei colocando para dentro da aeronave para fazer serviço de bordo. E no final das contas, quando eu terminei o embarque, eu fui lá ver o que estava acontecendo dentro do avião. Ele estava passando o controle, entregando serviço, comida, enfim, mas foi uma loucura. Ali, olha, não dá para repetir isso, pessoal. Eu acho que o que a gente viveu ali foi um mundo paralelo. É um mundo paralelo. Coisas Ninguém esperava de nada. Hoje em dia... A gente teve que se reinventar demais. E tentar fazer com que as coisas acontecessem, porque a gente estava um pouco sem saída naquela época, né? E eu entendo. E você tem mais alguma história? Tem uma que eu achei super legal, assim, é meme, ia virar meme se fosse hoje em dia, né? Quando eu fui pro Rio, a nossa ex-diretora na época, ela mandou uma mensagem dizendo que a gente tinha um encontro, né, uma reunião com os gerentes, e ela colocou local, na época o e-mail, né, não era Gmail, era outra Outlook, entregando a idade. Oh, meu Deus. No Outlook tava local, tava TBD. E existia a expressão to be defined, né, ou seja, vai definir o local. E eu entrei no Google para entender que aeroporto era esse. Era Timbique, na Colômbia. E aí eu pedi SLV, que era a nossa Cobus na época, para Colômbia. Você pediu para TBD? Pedi. Não acredito. TBD, né? TBD. Meu pai do céu. E o antigo gestor que trabalhava comigo na época, quando chegou no aeroporto, olhou para mim e falou assim, Carvalho,
Você vai ter uma reunião? Vai ter uma reunião. Você já pediu a SLV? Já pedi. Você sabe qual é o local? Vai ser na Colômbia. Ele olhou pra mim, na Colômbia? Nossa! Não pode ser. Você vai sair do Rio pra Colômbia? Deixa eu dar uma olhada. Aí quando ele olhou, ele falou, não é Colômbia, é outra coisa. Mas tudo bem. Ali você nunca mais esqueceu Nunca o que mais. é. TBD, eu sei o que é. Oh, meu Deus. A gente faz uma dessas aí. Eu vou resolver essa essa história. Excelente. Tem uma coisa que a gente, pra quem conhece muito de você... você é uma pessoa, um gestor muito de pessoas e você fala muito sobre liderança humanizada. Eu queria que você falasse um pouco disso. Como que você faz para trabalhar liderança humanizada? O que você vê de valores nisso? Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente. Babi, hoje eu sou um entusiasta com o tema de liderança. Eu estudo, eu escuto, eu leio, eu gosto sobre o tema. Eu acho que a liderança ela pode mudar, transformar não só as empresas, mas também a sociedade, né? E algo que eu me inspiro muito é como a gente faz uma liderança que ela seja cada vez mais servidora, né? E uma passagem que eu li dos livros é que Jesus Cristo foi o nosso maior líder da história, né? E ele era esse tipo de liderança que servia, né? Então eu busco muito isso, né? Como que a gente pode trazer uma liderança onde, claro, a gente tem pressão de metas, a gente tem pressão de resultados, a gente tem várias pressões como líder, mas como a gente transforma um ambiente sempre mais suave? Como a gente consegue fazer o ambiente ele ser proporcional ao desafio que a gente tem? E eu acho que isso vai muito de como a gente se importa com as pessoas, né? Como genuinamente a gente se importa com as pessoas, né? Desde o bem-estar, mas desde a preocupação no seu desenvolvimento. Isso não quer dizer que você não vai ser rígido quando tem que ser, mas se você cria esse vínculo e você cria essa conexão, a pessoa vai entender exatamente qual é o momento que você quer o melhor para ela. É uma relação como a gente tem em casa, quando a gente tem com nossos filhos. Nem sempre é uma relação fácil, mas ela é uma relação genuína. Ela é uma relação onde a pessoa gera confiança. E eu acho que para gerar confiança tem que ter essa parte mais humana. Legal, isso. E falando de liderança como um todo, o que você acha que são os principais valores, assim, essenciais para ter uma liderança eficaz? Babi, eu acho que assim, primeiro, confiança, né? E confiança, claro, ela não é do dia para a noite, né? A gente conquista, né, essa confiança. Acho que o líder ele tem que buscar essa confiança na equipe. Acho que ele tem que buscar muito o desenvolvimento, ele tem que ter isso em mente, assim, como que eu desenvolvo a pessoa, como que eu levo a pessoa do ponto A ao ponto B. E tem um terceiro ponto que eu já falei aqui, que é a relação. Se eu te perguntar qual foi o resultado de pontualidade do Galeão de 2007, 2010, você não vai lembrar. Agora, se eu te perguntar uma situação que você teve com o seu líder em 2010, você vai trazer para mim no detalhe como é que foi esse momento. Você vai me trazer como é que foi que ele te apoiou, como é que foi que ele te ajudou, como é que foi que ele te deu bronca, como é que foi que ele te desenvolveu, como é que foi que ele te impulsionou. Então, os resultados, em algum momento, eles vão ficando para trás e vai ficando, ao longo do tempo, a relação. Então, acho que valorizar e trabalhar essas relações, elas são importantes. Eu acho que a conexão, ela faz total sentido e diferença do líder e o liderado e entre pessoas, né? Até fora de gestão. Quando você se conecta com o outro, você consegue enxergar coisas que talvez aquele momento da operação e no nosso dia a dia a gente não tem. Então a conexão é muito E é por isso que eu falo que eu vejo a liderança como algo que pode ajudar a sociedade. Porque num ambiente do mundo tão polarizado, num ambiente um mundo tão dividido que nós estamos, cada vez mais que a gente buscar se conectar com o outro, independente do contexto, do que seja, a gente tem essa grande oportunidade. Verdade, é muito bom, muito bem colocado. Eu vou mudar um pouco aqui o nosso ritmo e falar um pouco da sua vida pessoal agora. Vamos lá. Como eu falei lá no início, você tem 2 filhos, né? Eu já sei que o Enzo quer ser youtuber. Sim. E o Gael sonha em ser goleiro de futebol do Brasil. Agora ele inventou que é o capitão do time, mas vamos lá. Que legal. Como que você equilibra seu tempo com eles? Como é que é a sua vida com seus filhos? Como que você equilibra isso na sua casa? Babi, eu melhorei muito isso, tá? Eu acho que hoje eu sou um profissional melhor porque eu sei equilibrar mais isso, né? E eu busco sim ter esse momento com eles. Então tem dia que eu saio correndo aqui do aeroporto e vou levar ele, um vai para o treino do futebol,
O Enzo também tem algumas outras atividades, mas sempre quando posso, eu chego à noite e vou ver lá os vídeos que ele gravou, que ele já tá gravando uns videozinhos. Esses dias eu fiz um vídeo, mostrei pra ele, ele falou, você não tava olhando pra câmera, pai, brigando comigo. Olha, já me deu alguns dica, truques, olha. me deu alguns truques, algumas dicas e assim, eu tento ao máximo aproveitar eles nesse sentido. Acho que cada momento, não é muitas vezes não é o tempo, né, mas a qualidade desse tempo. Então, eu tento buscar o máximo que é esse tempo que seja pouco ou seja muito com eles, mas seja intenso e de qualidade. E eu me dedico mesmo, assim, como paizão e tento ao máximo abraçar esse momento quando eu tô com eles. Momentos, né? Demais. E recarrega, dá uma energizada, é muito gostoso, é muito bom mesmo. Quem é que dá ordem naquela casa? Você ou sua esposa Vanessa? Todos menos eu. Eu sabia que a resposta era essa. Eu queria falar um pouco. Na ordem é ela, depois é os meninos. Como que é a relação da Vanessa? Porque, pelo que você falou, ela acompanhou toda essa sua trajetória de mudança de país. Como é que foi pra ela isso com você? Como que ela te incentivou nesse sentido? Ao todo, Babi, foram 12 anos fora da nossa cidade natal, né? Vamos dizer assim. Ela é goiana, né? Mas morou e viveu a vida toda aqui em Brasília. Nossos pais estão instalados aqui. E nesses 12 anos, óbvio, a gente teve muito altos e baixos, mas algo muito bom foi que fortaleceu muito a nossa relação. Porque em todos esses lugares que nós vivemos, a família éramos nós, né? Eu, ela, primeiro o Enzo, porque fomos primeiro com o Enzo, depois veio o Gael, né? O Gael, quando nasceu, a gente já estava no Uruguai. E a gente teve essa oportunidade de ter um vínculo mais próximo, né? E ela sempre foi muito parceira, sempre apoiou demais. Teve sim momentos de, poxa, vamos voltar, e essa discussão acontece, ela é natural, né? Ninguém é super-herói, a gente acaba tendo momentos de crise, mas eu acho que o casamento também tem isso. No momento que você tá caindo, vem o outro e te apoia. No momento que ela tava mais, né, declinando, eu ia lá e apoiava. Mas ela sempre foi muito parceira, ela sempre falou, vai, porque isso é o teu objetivo, esse é o teu caminho, e eu acredito muito em você. Então, na passagem para o Rio de Janeiro, quando o meu gestor falou para mim, participa desse processo seletivo, eu cheguei em casa. E eu falei, poxa, eu não tô me sentindo seguro, ele tá dizendo que eu tenho condições de participar desse processo. Eu falei, se ele tá acreditando, por que você não tá acreditando em você? Acredita, vai lá, faz. Então ela falou, eu não ia, aí eu entrei no mundo lá, e fiz a minha inscrição, mas ela sempre foi muito parceira. Ai, que legal, isso é importante demais, né? E você tem algum hobby ou algo que você gosta de fazer que pode só compartilhar com a gente? Eu gosto de cozinhar. Cozinhar? Olha! Demais. Eu gosto muito de cozinhar. Fernando Carvalho, Masterchef. Domingo, o que você gosta de fazer? Domingo é minha cervejinha e fazer o meu almoço. Almoço comigo no domingo. Qual prato que você gosta mais de fazer? Olha, hoje eu tô ali no churrasco. Tô me arriscando com o churrasco. E agora eu tô morando numa casa, então eu tô aproveitando para fazer fumaça. Mas eu cozinho de tudo, Babi. Assim, o que vier, eu faço uma carne assada com cebola, acebolada, que é maravilhosa. Olha, então, próximo churrasco, gente, já sabemos que é o churrasqueiro que vai, né, cozinhar pra gente. Que bom saber disso. Eu já fiz churrasco pra algumas pessoas da minha equipe, viu? Mas vamos estender esse convite. Eu soube que você gosta muito de futebol, né? Qual é o seu time? Corinthians, não. Corintiano. Estamos num momento, né? Não sei quando foi gravado esse Guardian Cash, mas estamos ali na zona agora. Você tem alguma história relacionada a futebol e aviação, assim, que você queira compartilhar com a gente? Ou alguma história relacionada a isso? Babi, assim, o futebol, eu tenho algumas histórias, assim, porque eu acabei, em algum momento, criando conexões com pessoas do meio, né? Do meio do futebol, então conheço alguns jogadores, eu gosto disso. Muito para me conectar com o tema. Mas eu acho que o que eu tenho mais de vínculo com o futebol é o ensinamento, né? Assim, até hoje, eu disputo campeonatos, até hoje. Jogo, eu tenho o mais 35, agora eu tô no mais 40. Qual posição que você joga? Eu jogo de volante, camisa 8. Pode perguntar pro Fio, viu? Você sabe que eu sou volante aí. Pode perguntar que eu sou lá o volantão do time. Mas eu acho que é o ensinamento mesmo do esporte, é muito bom. E eu tento aplicar isso no meu dia a dia, também com meus filhos, né? Agora o Gaelzinho que tá lá jogando, então ele é capitão. Teve um dia desse que ele saiu do campo irritado, jogou a luva, eu falei, não é postura de capitão. Então o esporte é ser humano.
A disciplina. Disciplina, demais. Bacana você fazer essa relação. E aí, uma pergunta que a gente sempre faz aqui, Carvalho, é se você pudesse trocar por 24 horas se você pudesse, por 24 horas, trocar de lugar com uma pessoa, quem seria essa pessoa e por quê? Ai, é difícil, viu, Gabi? Essa é difícil. Pode falar duas pessoas? São duas que estão na minha mente aqui. Sim, eu acho que eu queria, assim, eu gosto de futebol, então acho que o Cristiano Ronaldo é um cara que eu... escolheu muito bem, o Cristiano Ronaldo é um cara que eu queria, acho que o foco, a disciplina, aquela mentalidade dele vencedora, eu acho incrível, acho que é algo que eu queria entender ali, como que passa. E pensando assim no meu papel hoje de líder, eu gostaria muito de estar ali perto do Guardiola. Então, se fosse ali, de alguma maneira, estar na cabeça dele, né? Um cara super inteligente, mas eu acompanho algumas coisas ali, algumas coisas dele, que eu vejo também que ele tem um viés também de liderança super legal. Mas... Muito bom, legal as suas escolhas. Carvalho, o que você deixaria aqui como mensagem? Eu sempre peço para as pessoas que vêm aqui no Guardião Cast que elas deixem mensagens para as pessoas que almejam chegar ou construir carreira dentro da Latam, como você construiu, e chegar até o seu cargo de gerente de aeroportos. O que você deixa como um direcionamento ou um conselho para seguir durante a carreira para quem quer, obviamente, crescer? Gabi, hoje eu falo muito sobre isso quando eu vou nas bases e quando eu tenho a oportunidade de conversar com os times. Ambiente. Saiba estar próximo de pessoas vencedoras, sabe? E a gente sabe quem são pessoas vencedoras e a gente tem que estar perto dessas pessoas. Não vai ficar perto de quem está perdendo tempo na vida, de pessoas reclamando de tudo, pessoas que estão sempre colocando para baixo alguma coisa que você está querendo. Nada tá bom. Eu me afasto, né? Eu acho que isso é um ponto super importante. Então, sempre tentei ajudar todas as pessoas, sempre tentei trabalhar com todos os tipos de pessoas, mas assim, aquelas que me inspiravam eram aquelas que eu olhava assim, pô, esse cara é vencedor, essa menina é vencedora. Então, o que eu posso me espelhar com ela? O que eu posso aprender com ela? E aí você deixa um pouco o seu ego de lado, vaidade, isso aí não leva a lugar nenhum. Mas eu escolheria bem assim, cuide do seu ambiente, cuide, porque em todo ambiente vai ter pessoas boas e pessoas ruins. Então você tem que escolher as boas, Acho que é uma matemática que pra mim deu muito certo. Dizem que a gente é um reflexo das 5 pessoas mais próximas com quem a gente... Exatamente. Né? Então eu acho que seu conselho é muito válido. Sim. E o de vencedores, minha equipe vai saber o que eu tô falando. Olha, conselho, hein, gente? Peguem essa dica. Agora eu vou para a parte legal aqui também do nosso Guardiões Cast, que é o nosso bate e volta. Eita. Eu vou falar e você responde o que vier na sua cabeça. Tá de bom? primeira, sim? De primeira. Eita. Sua cor preferida? Azul. Um livro que você recomenda? Como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse é bom, você viu? Pode me emprestar, inclusive. Esse é bom. Um prato preferido, né, Masterchef? Qual o seu prato preferido? Feijoada, né? Que legal. E eu comi demais, hein? Lá, feijão pretinho, maravilhoso. Um lugar que você gostaria de conhecer? Japão. Interessante. Uma palavra que te define? Genuíno. Escutei isso esses dias de alguém. Genuíno. Chá ou café? Café. Cafezinho, né? Quentinho. Cafezinho quente. Lambada ou forró? Forró e gosto de dançar. Dança. Olha, gente, esse aqui é pé de valsa. Eu vou ter que falar isso. Praia ou montanha? Praia. Uma praia. Um sonho que você ainda quer realizar? Babi, hoje eu gostaria muito de ver os sonhos dos meus filhos serem realizados. Assim, eu quero muito estar vivo para ver essas conquistas, esses sonhos que podem mudar, né? Hoje é YouTube, hoje é goleiro, podem mudar, mas assim, quando chegar esse momento deles conquistarem esses sonhos, eu queria muito estar vivo para ver. Legal. Que conselho você daria para o Carvalho de 18 anos? Hoje, qual conselho você daria para o Carvalho de 18 anos? Eu acho que eu não perderia tanto tempo com coisas que não me agregaram tanto valor. Eu acho que faltou em algum momento foco
de coisas que eu de fato queria e talvez eu não tive a garra, a disposição, a disciplina, até por isso que eu falei do CR7. Eu acho que em algum momento faltou algumas coisas nesse sentido para eu chegar onde o meu sonho lá de 18 anos eu gostaria. E hoje eu vejo alguns jovens com essa garra, com essa mentalidade, com essa disciplina, e quando eu vejo eu falo, uau, com 20 anos ele já tem todo esse entendimento, ele já tem toda essa, sabe, essa direção na cabeça. Eu daria isso. O Carvalho, foca! Muito bom. E como é que é o Carvalho por Carvalho? Você, se olhando no espelho, o que você falaria de você, pra você? Gabi, assim, eu acho que eu sou uma pessoa que... Eu gosto muito de estar com pessoas. Eu sou uma pessoa que gosta de viver a vida com pessoas. Eu não gosto de ficar só. É uma coisa que eu não curto. Eu acho que do Carvalho pro Carvalho é isso. Estar com pessoas, ter oportunidade de rir, de ver a vida. Coisas simples eu gosto. Sabe, eu acho que o riso, ele é muito importante. Eu gosto muito de rir, eu gosto muito de fazer o ambiente ser leve para ter essa oportunidade. Mas acho que do Carvalho pro Carvalho seria isso. Assim, continue perto de pessoas, que acho que pessoas, elas transformam pessoas. Oh, uau, sensacional, Carvalho. Olha, queria te agradecer muito por esse bate-papo maravilhoso. Para mim é um orgulho estar com você aqui. Eu lembro de você lá do Santos Dumont. E eu te falo que você falou de liderança humanizada, e você é total pessoas. Continue assim, é um orgulho demais ter você aqui com a gente. Obrigado. Obrigada, foi deliciosa essa conversa, tá? Obrigado, Babi. Vocês também tenham gostado, espero que você tenha gostado de participar. Demais, estar com você é um presente. Eu falei isso pra você, eu ser entrevistado por uma das pessoas com o riso mais lindo da Latam, mais comunicativa. E pode ter certeza que um pouco do Carvalho é um pouco da Babi também. Legal. Pode ter certeza disso. Sucesso. Bora que é sucesso. Hoje é dia de sucesso. Gente, ficamos aqui com mais um Guardiões Cast. Espero que vocês tenham gostado. Não esquecem de comentar e dar o like aí se você gostou do nosso vídeo. Beijo! Beijo, Guardiões!